o nosso presente, Deus abençoa o nosso futuro. Aqui eu quero que você entenda qual é o passado de Raabe, porque essa mulher tem uma vida daqui para frente. Escuta isso. Essa mulher, quando ela toma essa decisão, preste atenção comigo. Ela toma essa decisão e os homens falam para ela: nós vamos proteger você, seu pai e sua família. Mas o que é que você tem que fazer? Não denuncie o negócio. Fica dentro de casa com a sua família e coloca um fio vermelho na janela para a gente saber qual é a sua casa. Isso faz entender que haviam outras casas ali. Coloca um fio vermelho ali. Quando a gente voltar, se você tiver com um fio vermelho ali, a gente não vai matar você e ninguém aí. Mas se não tiver, a gente não vai cumprir o propósito. Agora preste atenção comigo. Eu estou falando aqui do passado de Raabe. Quem é Raabe que tinha um passado para ser perdoado? Raabe é uma prostituta. Uma prostituta, meus irmãos, é uma mulher que não tem futuro. É uma mulher que queria muito ter uma família, mas não tem. Ou teve uma família que foi destruída. É uma mulher que perdeu o amor próprio, o valor da própria vida. A vida não tem valor para ela, então ela vende o seu próprio corpo para ganhar alguns trocados. É alguém que não tem expectativa nunca de chegar numa casa, de olhar para o esposo, de chamá-lo de marido, de olhar na casa e ver os filhos. Esses são meus filhos que eu estou criando. Ela não tem uma visão de bem nunca, porque ela é uma prostituta. Esse é o passado de Raabe. E até onde eu entendo que biblicamente a prostituição ainda é pecado, é um mal social, é um mal para a saúde pública. A prostituição é pecado e Deus abomina isso. Seja ela por dinheiro ou de graça, é pecado. E essa mulher vivia nessa condição. Mas agora, com essa decisão que ela tomou, abre-se a expectativa para que o seu presente seja mudado, seja restaurado. Sabe o que acontece? Ela coloca o fio de escarlata na janela, os dias se passam, e chega um momento em que ela olha da sua janela, ela vê um grupo de homens andando em volta do muro, e ela percebe que é Josué e toda a nação de Israel, em silêncio. Ela vê o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, e o sexto dia ela vê aquele povo andando em silêncio. Era a estratégia que Deus deu para ela, para a nação de Israel, andando em silêncio em volta daquele muro. Mas no sétimo dia, ela ouve sons estridentes de uma trombeta, e ouve um povo gritando muito forte, e quando ela percebe aqueles gritos, ao mesmo tempo, ela sente que o muro se abala, o muro treme, de maneira que quando ela olha para a janela da lateral direita, ela vê que não tem mais muro. Ela olha para a janela do lateral esquerdo, ela vê que não tem mais muro. Inexplicavelmente, o muro de 8 metros de altura, 7 metros de largura, ruiu, desceu todo aquele muro, foi uma implosão, caiu o muro todo para que a nação de Israel avançasse. E a casa dela ficou de pé, como assim fora prometido. Olha isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Que é interessante que ela fez esse pacto. Deus mandou destruir a cidade de Jericó. Preste atenção, Raabe ia morrer. Raabe morreria, ela, seu pai, seus irmãos, todo mundo. Sabe por que ela ia morrer? Porque ela morava em Jericó. Não é porque ela era uma prostituta, porque nesse dia em Jericó morreu médico, morreu polícia, morreu gente boa, morreu gente boazinha. Mas sabe por que eles morreram? Porque eles estavam em Jericó e não pertenciam ao povo de Deus. Só por isso. Mas Raabe fez a decisão, tomou a decisão e ficou contra o rei. Agora ela passa a pertencer ao povo de Israel. Por isso aquela casa não caiu, a casa ficou de pé. Deus se encarregou de guardar ela ali e proteger ela ali. Quando eles chegam na cidade, Josué fala para os espias: subam lá, tira Raabe, a sua família e traz para cá. E aí eles entram, mata tudo, queima, destrói a cidade. Mas aquela mulher não foi destruída. Gente, qual é o paralelo que eu quero fazer com a sua vida e com a minha vida, a nossa vida nessa noite? Essa mulher,
Ela teve um passado que nós sabemos que era prostituição. Deus tinha que perdoar isso, e Deus perdoou o seu passado. Tanto perdoou que Josué agora traz ela e coloca ela no meio do povo de Israel. E Josué agora é o seu comandante. Josué é que guia ela. Aonde Josué fala vai, ela vai. Para o lado que Josué fala, ela caminha. Agora ela não é mais do povo de Jericó, agora ela é israelita. Olha que interessante. Agora essa mulher tem um presente restaurado. Sabe por quê? A Bíblia nos mostra que essa mulher se casou no meio da nação de Israel. Eu quero que você entenda isso, que a nação de Israel, quando pegasse uma prostituta, ela era apedrejada, ela era morta, ela não era aceita, mas aquela foi aceita. Aquela teve o pecado, o passado perdoado, e o presente dela agora foi restaurado. Ela se casou com um homem chamado Salmão. Olha que interessante. Ela era uma prostituta, mas agora ela é uma mãe de família. Preste atenção, o presente daquela mulher está sendo restaurado. Deus prepara um lar para ela, uma casa. Aquela mulher que não tinha perspectiva, agora ela tem uma casa para voltar. Aquela mulher que não tinha esperança, agora ela tem um filho para criar. Aquela mulher que não tinha nada, agora ela tem uma casa, tem os seus móveis, tem o seu marido, tem alguém para cuidar da casa. Ela não precisa mais vender o corpo, o alimento vem porque o marido trabalha, é o provedor e ele sustenta. O presente dessa mulher está restaurado. Mas escuta, Deus não é só Deus do presente, Ele é Deus do futuro. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois, e o futuro está na mão de Deus, e Ele trouxe nós aqui hoje para dizer: eu apago o seu passado, eu perdoo o seu passado, eu restauro o seu presente, mas eu te abençoo no futuro. Olha que interessante, a Bíblia nos diz, olha comigo, lá em Mateus capítulo de número 1, diz o seguinte no versículo de número 5, que Raabe casou com Salmão, o marido chamava Salmão, e ela deu à luz a um filho, a um homem, e por sinal ele ficou muito rico, a Bíblia diz que ele era muito rico, e o nome desse homem era Boaz. E Boaz foi marido de Ruth, escute bem, Ruth foi a mãe de Obed, Obed foi o pai de Jessé, Jessé é o pai do maior rei de Israel. Preste atenção, a prostituta virou avó, bisavó do maior rei de Israel. O passado era tenebroso, só Deus para dar um jeito nisso, precisa perdoar, Deus perdoou. E o presente, irmãos, o que se espera dessa mulher? Quem vai querer? Cá para nós, socialmente falando, ainda existe esse preconceito. Na igreja de Deus, nós cremos que Deus transforma o homem. Aqui está cheio de ex, coisa ruim, né? Cheio de ex, porcaria, que Deus transformou e lavou com seu sangue e fez uma vida nova e está aqui. É assim. Essa mulher agora tem o seu futuro, o seu presente restaurado. Mas agora preste atenção. Ela era bisavó do rei, do maior rei de Israel, o rei Davi. Oh, mas para o futuro Deus tinha coisa para ela ainda. Olha comigo aqui que interessante. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou o rei Salomão. Olha isso. E se nós formos caminhando aqui, olha quem é que está na linhagem desta mulher. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então entenda, ela era uma prostituta, viveu lá na prostituição. O Senhor foi lá e: eu vou cuidar do seu passado. Vem aqui, no presente, eu restauro o seu presente. No futuro, o nome dela está escrito em qualquer Bíblia, em qualquer história, relatado. Ela está na linhagem direta de que nasceu, não é o maior rei de Israel, nasceu o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Jesus. Aleluia.